Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no Linfotube. Hoje o nosso tema é anticorpos e antígenos. Esse vídeo é referente à parte 1. Meu nome é Leida Calegari, sou professora de Imunologia e também atuo nos programas de mestrado em Saúde, Sociedade e Ambiente da UFVJM. Antes de começar a falar sobre anticorpos, que é o objetivo desse vídeo, vamos apenas definir o que é um antígeno. Antígeno, então, é qualquer substância que pode ser especificamente ligada a uma molécula de anticorpo ou mesmo a um receptor de linfócito T, seja qual for esse linfócito T. A ligação do antígeno com o anticorpo é reversível e não covalente, podendo envolver forças eletrostáticas, pontes de hidrogênio, forças de Van der Waals e ainda interações hidrofóbicas. Bom, agora sim, agora a gente vai falar sobre os anticorpos. A primeira coisa a se lembrar quando a gente pretende conversar sobre anticorpos e antígenos é que as células responsáveis pela produção de anticorpos são os linfócitos B, como nós já falamos várias vezes aqui no Linfotube. E também é importante lembrar que esses linfócitos podem se diferenciar em plasmócitos, verdadeiras máquinas de produção de anticorpos. Outra coisa importante para lembrar é que os anticorpos podem ser produzidos para funcionarem como receptores de antígenos dos próprios linfócitos B, ou então para serem secretados, liberados no meio extracelular, para saírem em busca dos antígenos que induziram a sua produção. Nesse caso, então, esses anticorpos liberados podem permanecer livres ou eles podem ser capturados para funcionar como receptores de outras células do próprio sistema imunológico, como a gente já viu antes, como é o caso de mastócitos, eosinófilos e basófilos. Nessa figura, dá para a gente perceber que o anticorpo produzido para funcionar como receptor de linfócito B, ele tem uma região rica em aminoácidos hidrofóbicos, o que garante que ele fique preso na membrana plasmática do linfócito B. Já o anticorpo que é produzido para ser secretado, ele não tem essa parte hidrofóbica, de modo que ele consegue atravessar a membrana plasmática do linfócito B no momento da sua secreção, sem que fique preso à membrana. Observe nessa figura que os anticorpos secretados podem também ficar presos na membrana de outras células imunológicas, como é o caso aqui, do mastócito, funcionando como uma espécie de receptor para esse mastócito, mas também para eosinófilo, para basófilo. Bom, vamos falar um pouco, então, sobre as características estruturais do anticorpo. Primeiro, nós vamos falar sobre a sua estrutura. Toda molécula de anticorpo, independente do isotipo, possui a mesma estrutura básica, constituída por duas cadeias pesadas e duas cadeias leves. Observe aqui as duas cadeias pesadas e agora as duas cadeias leves. Uma cadeia pesada é espelho da outra, enquanto que uma cadeia leve é espelho da outra, ou seja, há uma simetria molecular no caso do anticorpo, Ainda em relação à estrutura, nós podemos observar na molécula de anticorpo uma região que a gente chama de FAB, ou fragmento de ligação ao antígeno, e outra que a gente chama de FC, ou fragmento cristalizável. Então, FAB é a porção que se liga ao antígeno, enquanto que FC, ou fragmento cristalizável, é a porção efetora do anticorpo. Observe nessa figura que cada molécula de anticorpo possui duas porções de ligação ao antígeno, duas porções FAB e apenas um fragmento cristalizável, ou porção FC. Veja agora essa figura. Perceba que a molécula de anticorpo possui regiões constantes e também regiões variáveis, ou seja, possui regiões que a sequência de aminoácidos não varia em um mesmo isotipo. Por exemplo, todas as IgM possuem a mesma sequência de aminoácidos nessa região constante.
porém, a sequência dos aminoácidos muda muito na região chamada variável. Além disso, dentro da região variável, existem locais onde a sequência de aminoácidos é extremamente variável. Essas regiões a gente chama de regiões hipervariáveis. E essas regiões hipervariáveis dão origem aos locais onde os antígenos vão se ligar, ou seja, as regiões determinantes de complementariedade, que são também chamadas de CDR. As 3 CDRs, então, são formadas por regiões de hipervariabilidade nas cadeias leves e nas cadeias pesadas da porção do fragmento de ligação ao antígeno, dessa molécula de anticorpo. Vejam nessa figura. Imaginem que eu analisei a sequência de aminoácidos dessa região variável da cadeia leve de cada um dos meus anticorpos de um mesmo isotipo, Imaginem, então, que eu coloquei no gráfico abaixo qual foi a variabilidade de aminoácidos em cada uma dessas posições. Assim, na posição 1 da porção variável dessa cadeia leve, eu tive uma pequena variabilidade na sequência de aminoácidos. Porém, nessa região em torno do aminoácido 30, a variabilidade foi muito grande, assim como aconteceu por volta ali do aminoácido 50 e também do 96. Assim, foi possível perceber que em algumas regiões a sequência de aminoácidos variava muito e que isso era diferente no restante daquela parte variável. Essas regiões, então, em que a sequência de aminoácidos varia muito, a gente chama de regiões de hipervariabilidade, e elas vão formar, então, a CDR1, CDR2 e CDR3 da cadeia leve. O mesmo acontece aqui na cadeia pesada, de modo que a CDR1, 2 e 3 da cadeia leve e da pesada juntas, elas formam uma espécie de bolso onde o antígeno, então, vai conseguir interagir. Quanto melhor for o encaixe do antígeno com essas regiões, maior vai ser a afinidade da ligação. Entretanto, o antígeno não interage apenas com as CDRs e também ele não precisa interagir com as 3 CDRs ao mesmo tempo. Agora vamos falar um pouco sobre a natureza do antígeno que vai interagir com o anticorpo. O anticorpo pode se ligar a antígenos de diversas categorias moleculares, como proteínas, lipídios, polissacarídeos, ácidos nucleicos, além de pequenos agentes químicos. Os anticorpos podem reconhecer antígenos em sua forma primária, reconhecendo a sequência de aminoácidos, por exemplo, a gente chama isso, então, de determinante linear, ou o anticorpo pode também reconhecer a forma do antígeno, que a gente chama de determinante conformacional. Observe nessa figura. Na parte A, dá para a gente ver que a forma do antígeno é importante para o seu reconhecimento, enquanto que na parte B da figura, a gente pode perceber que o reconhecimento se dá em relação à estrutura linear, Isso é importante porque permite que o anticorpo se ligue na proteína nativa, mas também que ele consiga interagir com a proteína desnaturada. Já em relação à afinidade dessa interação, a gente sabe que os anticorpos são produzidos na resposta adaptativa a partir do reconhecimento do antígeno, Então, é uma resposta de alta especificidade. Portanto, a afinidade de interação do anticorpo pelo antígeno é bastante alta, podendo variar de acordo com o tipo de antígeno que induziu a sua produção, se é ou não o primeiro contato com aquele antígeno e etc. A afinidade, então, da ligação aumenta durante as respostas imunológicas. Observe que em todas essas situações há interação, entre antígeno e anticorpo, porém, em algumas situações o encaixe foi mais perfeito, portanto, a ligação vai ser mais forte e mais duradoura. Na molécula do anticorpo existe uma região também que é chamada de dobradiça, em que a sequência de aminoácidos vai permitir uma conformação tal
que vai garantir uma flexibilidade para essa molécula, de modo que o anticorpo pode aproximar ou afastar as suas porções FAB para interagir com porções do antígeno, os epítopos, né, que estão próximos ou mesmo que estão distantes entre si. Agora vamos falar um pouco sobre cada um dos isótipos de anticorpos, né? São 5, IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. IG, gente, significa imunoglobulina, por isso essa sigla IgA, IgE. Então, anticorpo e imunoglobulina são sinônimos, né? Existem 2 diferentes tipos de cadeias pesadas de IgA, por isso a gente tem IgA do tipo 1 e IgA do tipo 2. O mesmo acontece com as IgGs, em que a gente tem 4 tipos diferentes de cadeias pesadas de IgG. Por isso a gente tem IgG 1, 2, 3 e 4. É importante saber que diferentes tipos de imunoglobulinas vão desempenhar diferentes funções no sistema imunológico. Primeiro, então, a gente vai falar um pouquinho sobre as funções da IgA. IgA é o anticorpo das secreções, é o anticorpo das mucosas, então é o anticorpo presente na lágrima, no leite materno, na saliva, no suor, nas secreções nasais, secreções do trato geniturinário, trato respiratório e etc. No soro, a IgA é o segundo anticorpo mais representado, ela perde apenas para a IgG. A IgA é secretada na forma monomérica, uma única molécula sozinha, né? Mas pode ser secretada também na forma dimérica, 2 moléculas de IgA ligadas, e na forma de trímero ou trimérica, quando a gente tem 3 moléculas conectadas. O mais comum é a liberação na forma de dímero, porque é uma forma mais resistente à ação bacteriana. Cuidado para vocês não confundirem. Como a IgA é o anticorpo das secreções, a quantidade que a gente produz de IgA por dia é gigantesca. É o anticorpo que a gente produz em maior quantidade. Porém, quando a gente olha a concentração no sangue, o anticorpo mais concentrado é o IgG, né? Agora a gente vai falar um pouquinho, então, sobre a IgD. A IgD é um anticorpo que é produzido para funcionar como receptor de linfócito B virgem, apenas como receptor de linfócito B virgem. Ele não é secretado. Então, no soro, não é comum a gente identificar a IgD. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a IgE, né? A concentração sérica da IgE é bastante baixa, ela é secretada apenas como monômero, e como a gente já viu antes, a IgE tem uma função importante no combate a eumintos, mas está também relacionado com os sintomas, né, que a gente tem nas doenças de hipersensibilidade. Agora, a IgG é o anticorpo presente em maior concentração na corrente sanguínea. Ela é secretada apenas como monômero, né, e tem funções importantíssimas, como opsonização de antígenos, ativação da via clássica do complemento, né, participação na resposta de citotoxicidade celular dependente de anticorpo. A IgG é o anticorpo que consegue atravessar a barreira placentária e por isso é ela quem faz a proteção imunológica do feto, além de participar da resposta de inibição por feedback dos linfócitos B. Por fim, então, falar um pouquinho sobre a IgM, né? Com baixas concentrações séricas, a IgM é normalmente secretada como um pentâmero, mas ela pode também ser produzida como monômero quando for atuar como receptor de linfócito B virgem, né? Além dessa função, a IgM atua também como ativador da via clássica do sistema complemento, sendo melhor nessa função do que a própria IgG. Eu esqueci de falar, quando eu disse que ela é secretada como pentâmero, é porque são 5 moléculas de IgM conectadas, né, por uma proteína, então, dessa forma de pentâmero. Bom, em relação aos anticorpos que atuam como receptores dos linfócitos B, né, é importante relembrar sobre como e quando se dá a sua síntese, montagem e expressão.
O linfócito B, ele deriva de uma célula tronco hematopoética que não tem receptores antigênicos. Enquanto ainda está lá na medula óssea, o linfócito B inicia o seu processo de amadurecimento, produzindo inicialmente um receptor bastante preliminar que possui a cadeia pesada da IgM, mas não tem a parte leve, né? Somente a partir dessa proteína é que o linfócito B vai conseguir produzir a IgM funcional e expressar na sua membrana. Entretanto, a gente fala que o linfócito B ainda não está maduro. Ele vai, então, migrar para o órgão linfóide secundário, onde ele vai conseguir expressar também a IgD de membrana, passando a contar agora com os dois tipos de receptores em sua membrana, tanto IgM quanto IgD, ou seja, o linfócito B virgem, ele tem IgM e IgD na sua membrana para fazer o reconhecimento antigênico. Agora, o linfócito B maduro já pode, então, reconhecer antígeno especificamente e fazer sua função de produção de anticorpo. Pode, inclusive, fazer troca de isotipo, passando a produzir outros tipos de anticorpos diferentes de IgM, mas pode também sofrer maturação de afinidade, passando a produzir anticorpos com maior especificidade. Além disso, o linfócito B pode se diferenciar em plasmócito para aumentar a secreção de anticorpos. Bom, eu acabei dividindo o vídeo em duas partes para ficar um pouco mais curtinho e facilitar para vocês assistirem, né? Eu deixo aqui, então, a lista de materiais que foram utilizados para preparar essa videoaula. Não deixem de assistir a parte 2. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no Linfotube, deixe seu comentário, clique no like e ative o sininho para receber notificações quando eu fizer novas postagens. Recomende o Linfotube para os seus amigos e siga o FVJM nas redes sociais. Obrigada e até daqui a pouco na parte 2.